Meu nome é Thiago, faço parte do grupo 3 da matéria de controladoria da UFO, que tem como tema a parte de GECOM, de capitalização e investimentos. Hoje a gente vai estar falando sobre o estudo de caso. Bom, antes do estudo de caso, algumas coisas sobre o GECOM. A GECOM ela foi proposta pelo núcleo GECOM, de pesquisadores do núcleo GECOM, da FIPE-FICAF, FIPECAF, da faculdade, de uma fundação que é ligada à USP, São Paulo. E ela tem como objetivo otimizar o resultado econômico por meio da melhoria da produtividade e da eficiência operacional, atingindo assim a eficácia empresarial. Bom, partindo já para o nosso estudo de caso, a gente tem as primeiras informações iniciais. A companhia G-Couros é uma indústria que produz e comercializa bolsas e cintos a partir do processamento do couro. E a gente tem alguns dados aqui referentes à capitalização, que é o capital a integralizar, capital a integralizar de R$ 230 mil, ou na moeda do país, no caso reais, e o valor da UMC de 2,3. Bom, o que vem a ser a UMC? Ela é a unidade monetária constante. Para esse primeiro momento, a gente tem que entender o que é isso. É um jeito da gente pensar em uma moeda forte, transformar a contabilidade em uma moeda forte. E os benefícios dela, a gente vai falar um pouco, assim, os motivos para fazer isso, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente transforma todo o valor numa moeda forte sem a questão da inflação, com um padrão excelente de moeda. E também a gente pode utilizar, ela é utilizada hoje também como outros indicadores, como outros índices, que é IGP e entre outros índices para ser utilizado. Mas no momento a gente vai utilizar o preposto aqui pelo estudo de casos de 2,3. Bom, para isso, essa transformação, o que ocorrerá? A gente vai transformar esse 230 mil para transformar de 1, 230 mil é equivalente a 1, e 2,3, que é a nova moeda, é equivalente a 230 mil a 100 mil, no caso. Bem simples essa conversão. Bom, vamos lá para a solução da letra A, A primeira pergunta, do nosso estudo de casos, pelo momento, é o que representa o evento de capitalização. Bom, esse evento é o primeiro evento que tem na constituição de uma empresa, geralmente, que é o aporte dos recursos necessários na sociedade, através dessa interligação de capital, no capital social, dos sócios, ou sócio, no caso, mas aqui provavelmente é sócios, a dar a se entender. E eles fazem isso com um certo interesse, uma expectativa de um retorno financeiro desse investimento. Ou seja, ele espera que vai ocorrer, que as atividades que ele vai estar lá vai ter lucro, vai gerar lucro para ele. E esse investimento, esse recurso, não necessariamente é somente com dinheiro ou na forma monetária, mas sim pode ser em bens como imobilizado ou uma marca no intangível. Isso vai depender do tipo de capitalização, mas nesse primeiro momento é somente na questão monetária. Indo para a letra B, bom, a letra B pergunta como a capitalização é contabilizada tradicionalmente e na abordagem de GECOM. Bom, a diferença ela é pequena. Na contabilização em si não tem diferença, Um vai debitar caixa e vai acreditar capital, como sempre. O que vai mudar em si é a forma do dinheiro, no caso. No primeiro momento, nós temos 230 mil, como já foi dado, e então, de forma tradicional, a gente vai contabilizar R$ 230 mil no caixa e 230 mil no capital, acreditando no capital 230 mil, nesse primeiro momento. Já na GECOM, a gente vai transformar esses R$ 230 mil em 100 mil UMC, que a gente vai estar transformando, pelo 2,3, a gente vai estar transformando 230 mil na forma UMC, que vale 2,3,
a gente vai estar se transformando em 100 mil UMC, esse valor. A forma de débito e crédito se mantém a mesma, não há alteração quanto a isso. E aí, né, continuando a letra B aqui, né, como é que se deu, né, nesse primeiro momento a contabilização, no caso. O saldo inicial não teve nada, porque constituiu uma empresa e tal, aí os sócios foram integralizar o capital. Quando eles integralizaram o capital, né, nesse movimento, os 100 mil MC foram para o caixa e os 100 mil foram para o capital social. No caso aqui, né, não tendo alteração nesse período zero, acabou o movimento por aqui, né, saldo final. Bom, vamos para a próxima, que aí, continuando, que a gente tinha falado sobre um pouco do UMC, que é a pergunta. Qual a razão de demonstrar os números contábeis em UMC ao invés da moeda nacional, real? Bom, para obter nas demonstrações contábeis em moeda forte, sem os efeitos da inflação, porque o real, querendo ou não, a inflação é pequena no Brasil, abaixo dos 10% e tudo mais, mas a moeda ela perde forças, ela é muito volátil, e para a gente ter uma contabilização forte, uma moeda forte, assim, a gente transforma, né, em UMC, no caso. Poderia ser em dólar, poderia, mas o dólar também é volátil e tal, mas mesmo assim é uma forma de a gente estar transformando em moeda forte. Também é para possibilitar, né, a aplicação do método de equivalência patrimonial sobre os investimentos efetuados em diversas localidades. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem investido uma empresa, né, uma coligada, num outro país ou que é em outra moeda, funciona. Aí, tendo elas em um MC, é mais fácil a consolidação, né, essa parte, né, que já é o terceiro ponto, né, que é a consolidação e combinação de demonstrações contábeis de empresas multinacionais mais fácil também. E também ele facilita na hora do investidor, né, ele entender na moeda dele como é que varia. Porque o investidor às vezes não sabe, aquela moeda é um real, às vezes como não está identificado no balanço, a maioria está. Mas quando o investidor vai ver, é melhor para ele ver na moeda que ele gosta, numa moeda forte, como o quanto essa empresa é forte. Que às vezes a empresa é forte no real, mas ao colocar na OMC, ela se torna uma empresa fraca. Né? Ela não tem tanta... O real está melhor do que colocar no OMC. Aí isso diferencia muito para o investidor nesse primeiro momento. Bom, era isso, as questões do estudo de caso da parte de capitalização. O Clayton ele vai continuar na parte de investimento. Né? Nesse primeiro momento não tem muita coisa a se falar, que esse é o primeiro momento da capitalização, então não tem muito segredo, é mais essa transformação da moeda para o OMC, para essa unidade monetária constante, é bem tranquilo nesse primeiro momento. Agora o Clayton vai continuar, que vai ter um pouco de diferenciamento agora para a parte de investimento. Eu agradeço a todos e é com você, Clayton. Olá, meu nome é Clayton, eu faço o curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia, essa disciplina é Controladoria, e eu vou continuar na abordagem GECOM agora falando sobre investimento em ativo permanente. O que é um ativo permanente? Né? Um ativo permanente é aquele ativo que é usado nas transformações de recursos em produtos ou serviços finais. E a aquisição de ativos permanentes representa uma alternativa à contratação de serviços de terceiros. Ou seja, a gente contrata um estoque de serviços, a gente contrata muito mais do que o bem em si. E ao pensar em adquirir um ativo permanente, a gente tem que pensar em fazer um plano de benefícios futuros. E esse plano de benefícios futuros engloba fluxo de benefícios, que são os serviços evitados, que seriam contratados de terceiros, caso não fosse comprado equipamento, mais o valor residual deste equipamento ao final da sua vida útil. E também um fluxo de desembolso, que é a soma do valor investido, mais os gastos com manutenção, mais os gastos com operação desse equipamento durante toda a sua vida útil. E agora vamos falar um pouco já do estudo de caso.
Logo após a capitalização, que é o investimento inicial na empresa, a empresa tem vida própria. Então agora o gestor precisa decidir se ele vai adquirir um equipamento ou alugar um equipamento para fabricação de bolsas e cintas. E aí ele deu alguns dados, um valor de investimento em moeda real de 100 mil, um preço do serviço no mercado de 130 unidades monetárias constantes por hora, um preço de manutenção em unidade monetária constante por hora de 745, um gasto de operação por período em UMC de 8.500, o valor da UMC é 2,3, o UMC é um índice, né, é um valor de conversão, um valor residual de 15% do equipamento, ou seja, no final da vida útil dele vai ser vendido por 15% do valor que foi gasto com a compra dele. E uma taxa de juros, que a gente vai trazer a valor presente, de 2%. O quadro da direita são os 3 períodos que a gente vai utilizar o equipamento, período 0, período 1 e período 2. A segunda coluna representa a utilização em horas, 380 horas, 400 horas e 440 horas, de acordo com o período. E a terceira coluna representa o número de horas em manutenção, 60 horas, 20 e 40 horas, de acordo com o período. A letra A do estudo de caso pergunta o que representa o evento investimento em ativo permanente. Ele representa muito mais do que o ativo físico adquirido, muito mais do que a parede, muito mais do que a máquina, muito mais do que o motor. Ele representa uma capacidade produtiva e operacional. Representa uma aquisição de uma certa quantia de serviços. A gente compra serviços, ou seja, compra eficiência. O que a gente precisa fazer? A gente adquire um estoque de serviço que pode ser utilizado durante toda a vida útil do equipamento. Ou seja, a gente adquire também uma capacidade para gerar benefícios. A letra B pergunta se esse investimento, se essa compra desse equipamento é vantajosa ou se é melhor terceirizar. E agora, de acordo com os cálculos, a gente vai verificar isso. A parte esverdeada representa justamente o fluxo de benefícios que eu falei, que é os serviços evitados mais o valor residual. E a parte com fundo preto representa o fluxo de desembolso, que é o investimento, manutenção e gasto com operação. Como que a gente chegou nesses valores de 49.400, 52.200, 63.722? Essa linha é a soma das linhas de baixo aí, serviços evitados mais valor residual. Os serviços evitados é a multiplicação do preço do serviço por hora vezes a quantidade de horas que a gente vai utilizar no período. E o valor residual é o investimento, mas esse investimento é em UMC, que é esse valor que está aqui embaixo, 43.478 vezes 15%. Agora a gente vai explicar de onde vem esse 43.478. Ele vem lá do valor do investimento, de 100 mil dividido por 2,3. E é em cima desse valor agora que o valor residual foi calculado. O investimento, a manutenção, quer dizer, representa o produto o produto daquele preço de hora por manutenção vezes a quantidade de horas utilizada no período. E os gastos de operações são aqueles 8.500 fixos, que vai ser de acordo com, por cada período. E essa última linha representa a diferença entre o valor futuro das entradas menos o valor futuro das saídas, ou seja, das duas somatórias anteriores. Depois que a gente faz isso tudo está em... Ainda a gente não trouxe valor presente, ou seja, são benefícios futuros. A gente vai trazer tudo para valor presente para saber quanto vale isso. Então, no período 0, a gente não precisa fazer cálculo nenhum, que o dinheiro ainda não perdeu seu valor de acordo no desenrolar do tempo. No período 1, a gente vai utilizar essa fórmula que está do lado direito, utilizando o N igual a 1 e o I igual a 2. É 2%. Aí está I igual a 15, mas na verdade é I igual a 2. E aí a gente vai chegar nesses valores de 50.980, 61247, saída de 22.941 e 36.813, trazendo a valor presente.
E o resultado do evento, então, apresenta um resultado positivo de 5196 UMC. Ou seja, é melhor adquirir o equipamento do que terceirizar. E justamente essa é a resposta. O investimento em ativo permanente na CIA G-Couros é lucrativo e representa um ganho, um lucro econômico, um resultado econômico de 5196 UMC. É melhor adquirir do que terceirizar a capacidade produtiva para a fabricação de bolsas e cintos, pois o 5196 UMC representa a economia que o equipamento próprio traz de serviços em dinheiro, né, o UMC, em relação à terceirização. A letra C fala como o investimento é contabilizado tradicionalmente, é uma comparação, e na abordagem GECOM, e apresentar o balanço patrimonial, considerando que o ativo já foi adquirido. Na abordagem tradicional, na contabilização tradicional, débito e equipamento nos 100 mil em dinheiros reais e crédito em caixa no mesmo valor. Já na abordagem GECOM, a contabilização é um pouco diferente. É débito e equipamento 161.628, que é aquela receita operacional que o equipamento vai gerar para a gente durante toda a sua vida útil. Crédito em provisão para gastos, 112.954, de onde vem esse valor? É esse valor de custos operacionais de 156.432 menos o valor investido de 43.478. O caixa de 43.478, que é o valor em dinheiro real dividido pela UMC de 2,3, e o resultado do evento, que é a margem de contribuição operacional, que é igual ao lucro, vai lá para lucros e prejuízos acumulados, como lucro. E o balanço patrimonial está aí abaixo. O ativo vem o saldo inicial, as movimentações e o saldo final. O ativo teve um acréscimo de 5196 e no PL também de 5196. E a letra D pergunta se o reconhecimento do lucro do investimento é tardio na contabilidade tradicional ou ele é precipitado na GECOM. Pelo estudo da metodologia GECOM, a gente percebe que é tardio na contabilidade tradicional, pois na abordagem GECOM possibilita a melhoria na tomada das decisões no menor tempo possível, buscando a eficácia empresarial. Ou seja, o reconhecimento do lucro no momento certo ou até anterior ao acontecimento é melhor para a tomada de decisão. Então, o GECOM não é precipitado, é no tempo certo. Enquanto a contabilidade tradicional, ela é atrasada. Deixa a desejar nesse sentido da contabilidade gerencial. Ok, pessoal? Era isso. Muito obrigado.